Bom, então, me chamo Cauê Kamal, né? Eu tenho 35 anos e sou formado em Educação Física pela URGS já. Atuo como profissional da área da saúde e da Educação Física, como personal trainer. Atualmente, sou graduando do curso de Direito da URGS e também coordenador docente do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS. Núcleo esse que foi fundado pelo professor Lúcio Almeida, né, junto com estudantes, junto com pessoas de outras áreas, né. É um núcleo que ele é multidisciplinar, é um núcleo que não são pessoas só do direito. Partindo deste princípio, da ideia do núcleo, pensando o que o núcleo fez desde 2021, na sua fundação até hoje, o núcleo busca, assim como outros coletivos já buscaram, e vale lembrar isso, porque nós tivemos outros coletivos que buscaram isso, e aqui eu quero citar um coletivo em particular, um dos coletivos, o coletivo Negração. Esse coletivo ele foi formado logo que foram implementadas as cotas raciais na URGS por estudantes, né? E esses estudantes lutavam contra o racismo dentro da universidade. E esse coletivo hoje, eu confesso que eu não sei quais são as ações desse coletivo exatamente, tá? Mas eu sei que ele existe. E então nós temos que sempre pensar e entender que a luta ela é contínua. Esse coletivo, claro, ele não atua junto com o núcleo hoje, mas eu gosto de lembrar isso, sabe? Porque o racismo, a todo momento, ele tenta apagar nossas ações, né? Os racistas, a estrutura racista, e quem é racista, né? Tenta a todo momento apagar as ações da negritude, da militância, seja lá o nome que for, né? E o núcleo, enquanto núcleo de pesquisa, ele não busca só a pesquisa, o coração do núcleo é a pesquisa, né? Mas assim, nós já tivemos ações comunitárias, nós já tivemos ações de eventos, foi um núcleo que, como eu disse, foi fundado em 2021, então ele foi fundado em meio à pandemia, tá? E no início nós tivemos que adaptar, fizemos muitos eventos online, enfim, com figuras importantes, pessoas negras, né, pessoas brancas também, antirracistas, tá? Que buscam esse intuito da luta do combate ao racismo dentro da universidade. Por quê? Porque nós sabemos que a universidade, mesmo sendo pública, e em particular a nossa universidade, a URGS, é uma das mais racistas do Brasil, se não a mais. E isso nós temos através de dados, nós temos através de constatações de casos de racismo que acontecem diariamente dentro da universidade. Então nós buscamos combater o racismo através do quê? Através da pesquisa acadêmica, né, um primeiro ponto, através de ações externas, através de articulações com outros coletivos negros também, com outros coletivos, que isso é importante, isso é estratégia de resistência, e o núcleo não tem nenhum vínculo partidário com nenhum partido político. Nós sabemos bem que a política é importante, e nós sabemos que a política é muito importante, claro, até para validar e para nos auxiliar e ajudar dentro das nossas ações, mas nós não temos nenhum vínculo de partido político justamente por isso, porque nós entendemos que a subjetividade negra ela é suprapartidária, ela está acima de qualquer partido político, tá? Porque nós temos aí, quantos anos, 200, 300 anos de processo escravocrata, de pessoas negras que foram escravizadas, e até hoje nós não temos um projeto genuíno, fundado na prática dentro do Brasil. Nós temos alguns exemplos de teoria e que devem ser vinculadas à universidade. E é por isso que a gente luta na pesquisa. Eu quero dar um exemplo aqui do Abdias do Nascimento, né? O livro chamado O Quilombismo, que é um projeto de nação, né? E que justamente isso, o núcleo busca estudar obras como Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, o próprio Hamilton Cardoso, que é um jornalista que foi muito importante do movimento negro, obras também internacionais também como Franz Fanon, obras de Djamila Ribeiro, obras de Silvio Almeida, enfim, obras de Du Bois, Malcolm X, Martin Luther King, enfim, é toda uma subjetividade que o núcleo busca trazer dentro da pesquisa, né?
e promover dentro da universidade no combate ao racismo. Né? O que é uma coisa que nós trocamos muito no núcleo ali, nós entendemos, né? É como tu disse, né, Jefferson? A branquitude, eu gosto muito de fazer essa analogia. A branquitude, ela tá ganhando de goleada, tá? Ela tá ganhando de goleada. Nós estamos perdendo uma partida e ela tá ganhando de goleada. Dentro dessa luta, tu tem pessoas negras, letradas racialmente, né? Pessoas antirracistas brancas. Né? E como é que nós não cansamos? Nós temos que confundir o algoritmo. Nós temos que trazer essa luta. E aí eu vou usar uma frase um pouco bem conhecida do Malcolm X, né? Por qualquer meio necessário. E é por isso que o núcleo é suprapartidário, por isso que nós gostamos de atuar, tentamos atuar em várias frentes, né? Porque a partir do momento que tu confunde o algoritmo, que tu bota vozes para falar, não só a minha voz enquanto coordenador docente, ou do professor Lúcio que fundou este núcleo, da professora Valdete Severo, que é a atual coordenadora deste núcleo, né? A partir do momento que tu coloca várias vozes para falar em diferentes frentes, tu quebra com o paradigma do algoritmo. Eu digo algoritmo porque é uma estrutura racista, uma estrutura que foi montada, foi programada, né, para quebrar com narrativas que busquem lutar contra o racismo ou contra qualquer outra opressão, contra a homofobia, contra o machismo, poderia ser qualquer transfobia, poderia ser qualquer outro ato discriminatório, digamos assim. Né? Então nós buscamos trazer vozes coletivas e organizadas, porque precisamos sim de organização. Né? O racismo ele é um sistema que ele é perfeito, ele é quase perfeito, 99% perfeito, porque ele a todo momento ele consegue desorganizar a negritude. Né? E uma coisa que é importante, falou em uniformizar os negros, né? Eu acho muito importante, por exemplo, assim, não uniformizar os negros. Nós temos que ter uma organização, mas como nós temos subjetividades, nós somos diferentes, não é porque nós somos negros que nós somos iguais, né? Nós temos gostos diferentes, né? Nós temos peculiaridades diferentes. Isso dentro do próprio continente africano existiu isso, existe isso. Né? E no Brasil, que é o país que mais recebeu pessoas negras escravizadas, existe isso. Que foram condicionadas à escravidão, existe isso. E nós temos que aceitar isso, entender nossas diferenças, mas termos o nosso pacto, visto que a branquitude tem o seu pacto. Né? A branquitude tem o seu pacto, o narcísico da branquitude, como bem citado pela autora Cida Bento, então nós temos que ter o nosso pacto, mesmo com as nossas diferenças. Então, a todo momento, tento nos condicionar, por exemplo, a nos colocar um contra o outro. Isso dentro da academia, isso fora da academia, no ambiente profissional, dentro do ambiente pessoal, ambiente íntimo, dentro da nossa família. A todo momento nós somos condicionados a isso. E nós temos que refletir e entender. E eu entendo que não só o núcleo tem esse entendimento, claro, outros coletivos também têm, mas entender que nós temos subjetividades, somos diferentes, mas que a luta é a mesma. Né? E que nós temos costumes talvez diferentes dentro desses coletivos, mas que no fim dessa conta, lá no último número, sabe, aquele númerozinho que vai o risco embaixo, o resultado, no fim desse, o pessoal da química aqui, né, no fim de todo esse, com isso eu estiver falando alguma besteira aqui, no fim de todo esse complexo, né, químico, aquele último resultado, ele tem que ser o mesmo. O quê? O combate ao racismo. O combate ao racismo. Inegável. É assim que nós quebramos, né, com esse pacto narcísico da branquitude racista dentro do meio acadêmico. É dessa maneira. Então, como eu disse, né, eu sou estudante de Direito, né, fiz curso de Educação Física. Na minha rotina, eu tenho a minha rotina dividida, por exemplo, em dar aulas de personal, sou personal trainer, né, com esse curso de Educação Física. Eu atuo como personal trainer já há em torno de 11 anos. 11 anos já que eu dou aula de personal trainer. E eu também faço parte, sou um dos criadores, junto com o professor Luciano Doned, de um projeto chamado Afrofit, né, que acontece na Redenção, né, e é um espaço coletivo, é um espaço que promove a saúde da população negra, visto que nós sabemos que a população negra
é uma das que mais sofre com uma questão chamada síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É justamente a anemia, justamente hipertensão, justamente diabetes, essas doenças que são comorbidades adquiridas devido ao processo do racismo estrutural, né? Devido ao processo secular do racismo. Então, e além disso também, claro, tem uma vida que a gente tem que aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida também degustar a vida também é resistência, né? Eu gosto muito de falar citar um cara aqui que para mim foi um dos maiores cantores da música brasileira, né? Wilson Simonal. Wilson Simonal, ele era um cara que ele não era um militante, né? E ele foi visto até como uma pessoa não grata, né, por alguns irmãos, mas porque ele não militava, ele é um cara que ele queria degustar a vida, né? Mas degustar a vida também é resistência enquanto pessoa negra, né? Não jogar contra, claro, ele não jogava contra, mas ele queria degustar a vida, ele queria aproveitar a vida, ele falava de racismo, mas era muito breve. Então, isso nós temos que entender também que é importante, sabe? E aqui eu estou referenciando o Wilson Simonal, justamente para entender que pessoas negras também devem degustar a vida. Devemos, nós temos direito a isso. Nós temos direito à dignidade, à dignidade humana, né? Direito ao lazer, nós temos esse direito, nós temos que ter esse direito, né? E nós não temos que só falar de racismo também, né? Isso é uma coisa muito latente, né, para nós, principalmente para nós, para pessoas negras que fazem frente dentro do meio acadêmico. Então eu sou um cara que, eu gosto, por exemplo, assim, como hobby, né, eu gosto de sair, eu gosto de ir num samba, né, eu gosto de ouvir música em casa, já joguei basquete na universidade, através da educação física, gosto também de ir a jogos de futebol, né, sou torcedor do Internacional, enfim, gosto de ir a jogos de futebol, faz parte, né, do jogo. O que mais? Então, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto muito de estar com os amigos. Eu acho que eu tenho muitos amigos, sabe? Eu sou um cara que eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de sentar e conversar, assim, sabe? E trocar com as pessoas, aprender, ouvir, sabe? Ouvir falar, mas ouvir também. Então, eu acho importante isso, né? A minha rotina basicamente se divide nisso. Eu faço estágio também, já na área do direito. Eu faço estágio no escritório chamado Silveira Advogados, estagio na área tributária desse escritório, que é uma área que nós sabemos que é muito importante discutir isso, a questão racial, que tem a pretensão de discutir a questão racial dentro desta área, né? Visto que é uma área que discute imposto de renda, tributo, renda, né, contribuição, e nós sabemos que a população que mais contribui no país, por exemplo, é a população negra, né, dentro dos alimentos, por exemplo, da cesta básica. E nós sabemos o quanto é importante abrir essa discussão, porque aí nós estamos tratando sobre dinheiro, né, que é algo ainda muito, talvez, invisibilizado para os negros, mas por culpa do racismo, né. É engraçado, né? Toda vez que eles nos chamam, que a branquitude nos chama, ela acha que nós vamos falar sobre cultura, e a cultura é muito importante. A cultura é o bastião, inclusive. Eu gostei muito dessa definição que um amigo meu aqui, o Luiz Augusto Lacerda, né, estudante de artes negro da URGS, ele falou que a cultura negra é o bastião da cultura brasileira, né? Só que a branquitude, ela gosta de nos chamar para falar sobre cultura. E quando nós falamos de dinheiro, porque dinheiro é poder, existe um pé atrás, existe um receio, existe um medo. Porque dinheiro é poder, e poder é propriedade. E aí, nós estamos tratando sobre uma palavra que é tão hoje falada, né, e que tem que ser cada vez mais falada e aprofundado o conhecimento sobre ela, que é empoderamento, né? Então, tratar sobre isso é importante, né? Então, eu sou estagiário, como eu disse, da área tributária, né? E estou gostando muito dessa área, vou seguir essa área, né? E é isso, né? Eu tenho as pessoas do núcleo, não só como membros e colegas, mas também como amigos, irmãos, irmãs, né? E é isso, a minha rotina basicamente é essa. Gosto de estar com as pessoas, gosto de ouvir um samba, gosto de festa, gosto de fazer churrasco também, gosto de fazer um churrasquinho, gosto de assar, né? Então é isso, gente. A minha vida pessoal é essa, basicamente.
O que eu entendo, tá? O que eu entendo? Vamos partir do princípio da lei. Nós temos uma lei chamada 10.639. Uma lei promulgada em 2003, inclusive pelo atual presidente, né, da República. E essa lei, ela obriga, durante todo o ano letivo, o ensino da cultura africana dentro das escolas de ensino público e privado, ok? Inclusive, um dos parágrafos desta lei trata sobre o Dia Nacional da Consciência Negra como o Dia da Consciência Negra como Dia Nacional. Ponto. Agora, cabe a nossa reflexão. A lei está sendo cumprida? Não, a lei não está sendo cumprida. Mas o sistema, a estrutura compreende que a lei está sendo cumprida? Sim, o sistema compreende que a lei está sendo cumprida. Aí nós vamos para a pesquisa. Por quê? Por quê? Por que o sistema compreende? Bom, vamos para a pesquisa. Temos uma pesquisa do Tribunal de Contas do Estado de 2020, que fez uma pesquisa com todas as secretarias municipais do Rio Grande do Sul, perguntando: a Lei 10.639 está sendo cumprida? 90%, isso aí está no site do Tribunal de Contas do Estado, tá? 90% respondeu que a lei está sendo cumprida. Ou seja, com essa resposta nós temos uma compreensão de que é o seguinte: existe uma compreensão por parte da branquitude e da estrutura racista de que uma lei que deveria ser cumprida durante todo o ano letivo, se ela é tratada no Dia Nacional da Consciência Negra ou no mês da Consciência Negra, ela é cumprida. Opa, algo está errado. Alguém está errado aí. A lei que está escrita ou quem deveria cumprir a lei? Quem deve cumprir a lei, obviamente, né? E que não entendeu isso. Então, assim, inclusive, a lei ela é muito curta, é uma lei pequena, né? Então, ela dá a entender, ela dá alguns entendimentos subjetivos sobre isso, né? De quanto ao cumprimento. Claro, diz ali que é todo ano letivo, mas nós devemos promover, e aí respondendo a tua pergunta, porque eu trago tudo isso aqui para responder a tua pergunta, né? Que nós devemos compreender essa dinâmica desta lei, né? Que já faz 20 anos agora, neste ano, fecha 20 anos, né? E que não está sendo cumprida. E que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul foi o único Tribunal de Contas de todo o país que fez uma pesquisa sobre a lei. Tamanho o racismo do sistema do ordenamento jurídico, da maior parte, né, dos operadores do direito e da maior parte dos operadores, enfim, das pessoas que estão presentes, que têm a batuta da educação deste país. Então, essa questão ela vai além da compreensão, a importância vai além da compreensão simplesmente do 20 de novembro, né, e do novembro. Ela precisa ser entendida. O que já foi feito? Quem fez a lei? Quem foi a idealizadora da lei? Petronilha, a França, a doutora Petronilha. Né? Agora, está sendo cumprida a lei? Não está sendo. Por quê? Eu acho que a pressão que deve ser feita pelos movimentos, pelos coletivos negros, é justamente no cumprimento da lei. Deve ser dado o curso de letramento racial, isso deve ser aberto pelo governo federal, deve ser proposto isso. Curso de letramento racial dentro das escolas estaduais. As escolas de ensino privado devem aderir à prestação de serviços de profissionais negros que deem curso de letramento racial, para aí sim o cumprimento da lei. Né? O que eu digo aqui é uma utopia hoje. Mas, há 30 anos atrás, políticas públicas raciais eram uma utopia. Hoje não são mais. Hoje são uma realidade. Que desde 2008 acontece na URGS e há 11 anos acontece em todas as federais do país. Então, é justamente esse o ponto que nós devemos lutar. É importante, por exemplo, eu vou entrar um pouquinho na questão política, é importante uma ministra negra no STF? É importante. Mas nós devemos olhar para a base. A base é fundamental. A base é fundamental. Né? Se nós não tivermos esta base bem consolidada, enraizada como uma árvore africana muito famosa, né? Um baobá resistente, ou baobás resistentes, nós não vamos conseguir avançar. Né? E nós já conseguimos avançar sim, claro. Nós tivemos vitórias graças aos coletivos negros,
graças aos movimentos negros, né? A Constituição Federal hoje, que faz 35 anos, ela foi boa parte elaborada pelos próprios constituintes, né? Os constituintes que eram pessoas importantes de vários coletivos negros, o próprio MNU, Movimento Negro Unificado, que auxiliou nessa formação dessa constituinte e posteriormente para a consolidação da Constituição Federal, né? Então, nós devemos entender essa dinâmica de movimentos dos coletivos justamente para saber qual o próximo passo, né? A estratégia sempre foi algo que tem um livro chamado, eu gosto muito desse livro, A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra, um livro do Sun Tzu, de um general chinês. E esse livro, ele trata justamente sobre isso, né? Entender os passos do inimigo, compreender quais são as dinâmicas que nós temos que ter, nós devemos aderir para vencer uma guerra, ou para ganhar batalhas, né? Para ganhar batalhas. Então nós devemos promover isso. Nós devemos promover professoras e professores negros dentro da universidade. Isso é trabalhar a base. Nós devemos promover uma direção de escola, uma reitoria negra, né? E que tenha consciência racial, obviamente, né? Não basta ser negro, né? Tem que ter consciência racial, tem que saber que é negro. Então nós devemos promover isso dentro, devemos entender esse modus operandi, sabe, de dentro das universidades. Como funciona isso? Como é que funciona para entrar num curso de mestrado? O núcleo, por exemplo, assim, nós no núcleo lá, e isso graças ao trabalho coletivo, e sempre é importante bater nessa tecla, trabalho coletivo. E nós temos algumas pessoas ali, o Caio Lucas, o Tânio Silveiro, outras pessoas que fizeram frente, o próprio professor Lúcio Almeida, que teve a ideia de preparação de um curso de mestrado, preparação para entrarem no mestrado, preparação para estudantes negros entrarem no mestrado da URGS, né? E colocar esses estudantes, porque nós sabemos que existe uma barreira muito forte para o mestrado, né? Tem que aprender línguas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, foi elaborado um curso, e nós temos resultados já. Um número expressivo de pessoas negras que entraram no mestrado do direito da URGS, né? Isso é trabalhar a base. Isso é olhar as raízes. Isso é entender a nossa realidade, né? É isso. O que acontece? Como é que eu vou te dizer isso? Nós temos uma barreira muito forte. Dentro de todas as universidades, sendo privada, pública, não interessa. Inclusive, dentro da universidade pública, nós temos muitas pessoas que se dizem progressistas, né? Mas que nas suas atitudes não se mostram tão progressistas assim. Enfim. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu vou falar sobre a tua pergunta, né? Eu acho que assim, Jefferson, nós temos uma densidade e uma lentidão graças ao racismo nesses processos de conseguir fundar essas questões. Mas nós devemos realmente, muitas vezes, procurar essa informação, tá? Nós devemos justamente nos articular, né? Uma coisa muito... Eu lembrei agora de uma... Me veio a cabeça aqui, eu não trouxe nada pronto na entrevista aqui, tá? Porque eu não gosto de... Eu não gosto de padrões, assim, muito. Então, eu trago aqui uma outra reflexão. Tem um autor chamado Frederick Douglass, né? O Frederick Douglass. E o Frederick Douglass, ele trata no livro dele que a estratégia da branquitude, a estratégia dos senhores de engenho branco, né, era de quando os negros cumpriam as metas no plantation, né, no algodão, colhendo o algodão, eles tinham a estratégia de dar premiação. E qual era a premiação aos negros que faziam isso, né? A premiação era o quê? Bebida alcoólica e mulheres como presente. Mulheres negras, né? Mulheres negras como presente. E entrando num processo de alienação, para colocar o negro num processo de alienação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós, negros, nós temos que entender que a todo momento nós vamos sempre ser condicionados ao processo de alienação. E por mais que nós tenhamos condições, por exemplo assim,
Eu sou um rapaz negro de 35 anos, né? Um homem negro, estou na área tributária, infelizmente ainda, a gente sabe que no geral, no Brasil, é uma área, assim como boa parte das outras partes do direito, dominada muito mais, majoritariamente por pessoas brancas, com a presença de pessoas brancas devido ao racismo estrutural, né? Mas se eu me colocar numa posição de alienação a partir disto, eu não vou mudar nada. Eu não vou mudar nada. Nada vai mudar. Vai mudar minha vida pessoal, o meu lazer. Agora, como eu fui colocado dentro da universidade por cotas raciais, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Faço questão e tenho orgulho de dizer isso. Passei por cotas raciais na educação física, passei por cotas raciais no direito da URGS. Passei por cotas raciais, né? Em ambos os cursos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem. Isso foi luta coletiva do passado, da ancestralidade. Ponto. Né? Agora, nós devemos, para conseguir isso aí que tu disse, né, de expandir essas ideias, nós devemos entender que nós estamos que nós a todo momento somos condicionados ao processo de alienação. E aí acontece um termo chamado por um cara chamado James Baldwin, um dos maiores intelectuais do mundo, não dos maiores intelectuais negros, um dos maiores intelectuais do mundo, e que ele fala que o negro, quando ele ascende, ele entra num processo de castração social. Ele castra. Então nós devemos entender que nós somos condicionados à castração. E se nós se nós entendermos essa dinâmica e conseguirmos colocar na prática, isso já é um grande negócio. Porque isso já nos coloca projetando projetos como esse. De expandir, de organizar um grupo de mestrado, organizar um grupo de doutorado, né? Organizar um grupo de docentes das universidades do país inteiro e que tratem sobre o racismo, que pressionem as academias, né? Organizar um curso de intercâmbio, um curso de preparação para o intercâmbio, é uma coisa que me veio na cabeça agora, exatamente agora. Por que não? Entende? Então, assim, nós devemos entender que nós não podemos alienar. Nós não podemos nos colocar como um negro exclusivo. Nós somos, infelizmente, muitas vezes um negro exclusivo, mas nós não devemos, isso é um dever com a ancestralidade. Tá? A comunidade negra, ela cobra. A ancestralidade, ela cobra. Ela tem razão de cobrar. Porque ela tem valores. Tem conservadorismos. Não é o conservadorismo que mata, tá? É o conservadorismo que preserva, que conserva, que mantém a tradição. E nós temos um dever com essa ancestralidade. É dever, isso é dever. Nós temos que matar isso no peito, enquanto negros, e nós temos esse dever com a ancestralidade. É isso. Eu entrei em 2008, né? Inclusive a minha veterana, e amiga hoje também, é minha amiga, e foi minha veterana na educação física, foi a Karen Santos, né? A vereadora Karen Santos. Então eu fui colega da Karen Santos na educação física, entrei em 2008, né? E me formei em 2014/2. Então, e quando eu estava naquele momento de entrar para o mestrado, querer o mestrado de educação física, eu simplesmente peguei e disse, mas não é isso que eu quero, sabe? Não é isso que eu quero, eu acho que eu quero, eu sempre quis o direito, e eu simplesmente resetei, zerei, comecei do zero, voltei, né? Voltei a estudar e fiz o vestibular de novo, e não me arrependo. A educação física é um grande curso, tem grandes profissionais, tem pessoas, tem colegas, né? Tem colegas. Queria referenciar também aqui um irmão que eu tenho. Eu tenho vários irmãos ali na educação física, né? O Cauê Soares, o Balói, que a gente chama de Balói. Deixa eu ver quem mais. O Adriano, que se formou comigo. Pessoas negras que foram muito importantes, assim, né? Durante toda. Tem outras pessoas também que se formaram comigo, pessoas negras que eu digo, né? Na educação física da URGS, e que a educação física é um grande curso, né? Mas que eu senti a necessidade de que eu gostaria do direito, né? E aí eu quebrei a minha logística, não segui no mestrado e voltei a estudar, e hoje não me arrependo nem um pouco, né? Não me arrependo nem um pouco. Hoje a minha pretensão era totalmente voltada para o direito. Claro, atuo ainda como personal trainer, mas atuo até por uma questão mais de renda também, né? Mais por uma questão de manter a renda,
isso é importante da população negra também, renda, né? Acho que isso é o primeiro ponto, assim, a gente sempre... Porque quando a gente entra na academia, entrei na URGS, né? Mas a URGS... Só que é aquilo, a população negra ela não pode se dar, infelizmente, né, a boa parte dela, infelizmente, não pode se dar o luxo como a branquitude, né, de só estudar. Tem que trabalhar para se sustentar e às vezes sustentar uma família inteira, né, ou boa parte da família. Então a gente tem que estar sempre com esses pés no chão, assim, sabe, com os pés no chão para entender essa realidade e essa importância da renda. Né? Mas é isso. O que tu falou, assim, muito interessante, muito importante a tua colocação, sabe, muito importante mesmo. Quando eu entrei, né, eu não gosto muito de falar primeiro. Eu não gosto muito dessa coisa do primeirismo. O primeiro homem negro, a primeira mulher negra, porque muitas vezes não é o primeiro. Né? Mas, segundo, né, informações, eu entrei na primeira turma de cotistas da URGS, né, 2008. Foi a primeira turma. Né? E era tudo muito novo. A própria universidade não sabia como lidar com isso. Ainda não sabe. Né? Sabia menos ainda. Ainda não sabe. Sabia menos ainda. Tanto que, uma curiosidade, né? Quando eu entrei, eu nunca me esqueço, na Congrade tinha um papel que dizia se eu me considerava negro ou não. Uma coisa que é bizarra, né? Isso é bizarro, ter um entendimento disso, para ver como não se tinha uma preparação, né? Era tudo muito novo. Né? Hoje se tem uma comissão de aferição, né, que evita as fraudes que acontecem na URGS, né? A gente sabe que existe. Né? Existem várias pessoas que tentam fraudar o sistema de cotas, né? E que, então, era tudo muito novo, né? E existia a questão política, ela também influencia, né? Porque existia toda uma projeção, inclusive econômica do país. Eu lembro que foi um ano até que, agora eu vou entrar na questão política aqui, e aí é pessoal, tá? Aí é uma posição pessoal, assim, não do núcleo, eu tô dizendo, mas pessoal, minha. Eu lembro de uma frase que o presidente Lula falou na época, né? A economia, que existia uma crise hipotecária na época, ele falou, não, a crise vai chegar aqui e vai virar uma marolinha. Isso aqui vai ser uma marolinha, não vai ser uma crise econômica. E realmente foi uma marolinha, né, porque foi uma época de ascensão muito forte do país, né, em vários aspectos econômicos. E as políticas públicas vieram nessa onda, sabe? Existia toda uma onda, assim. O presidente Barack Obama tinha acabado de ser eleito nos Estados Unidos, né, presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então existia todo um propósito de esperança. Não existia letramento racial como tem hoje, né? E as coisas foram acontecendo na linha do tempo. E aí nós vamos pegar de 2008 para 2018, né? Nós vamos pegar a fase da eleição que aconteceu, em que elegeu esse governo anterior, que esse governo anterior que nos prejudicou tanto, né, enquanto pessoas negras, e principalmente dentro de uma pandemia. E nós vamos entender que o estudante, ele não é que ele ficou mais ácido, mas ele entendeu, ele experimentou talvez o que estudantes negros, uma ponta, o que estudantes negros experimentaram no tempo do chumbo da ditadura militar. Uma ponta disso. Né? Não digo que foi igual porque eu não vivenciei a ditadura militar, mas eu tenho relatos, por exemplo, meu pai vivenciou, meu pai era do movimento negro, minha mãe também, né? E trazem relatos para nós. Então, eu sinto que a geração de hoje, ela tem uma acidez muito grande, né? Nesse sentido porque entendeu qual foi a dinâmica do governo anterior, né? E isso não é ruim, tá? Essa acidez, não estou dizendo que é ruim, é uma condição, né? E são perfis diferentes, eu vejo, né? Porque também ela sente necessidade de, talvez, eu não sei se é essa a tua pergunta, tá? Mas eu estou te respondendo assim. Essa geração, por exemplo, de negros, né, de hoje, da URGS, ela sente uma necessidade de discutir também, problematizar algumas coisas, né? E não tanto quanto, talvez, a minha geração de 2008 lá. Não é tão tanto, mas diferente, de maneira diferente. Acho que a palavra certa é diferente, né? E tá tudo certo, porque eu acho que são maneiras diferentes, inclusive, de estratégia contra o próprio racismo, entende? A partir de vivências que se tem dentro da universidade, né? Então, hoje, por exemplo, assim, nós temos uma casca muito boa, né? 50% é reservado para cotistas negros,
dentro da URGS. Ponto. O perfil é diferente. Existe um número maior de pessoas negras, sim. E dentro disso nós temos que aproveitar isso. Nós temos que aproveitar isso. E eu não digo assim aproveitar, ter umas melhores notas, porque essa questão da Láurea, isso me incomoda, sabe? Eu não sou um cara que eu acho que a Láurea vai fazer diferença. E eu acho que nem isso cabe para a nossa realidade, tá? Eu acho que um estudante de graduação, ele vai conseguir se projetar profissionalmente laureado. Isso é coisa da branquitude. Tá? Trazendo bem essas palavras, isso é coisa da branquitude. Isso não cabe para nós. Isso não cabe para a nossa realidade. Óbvio que a gente vai querer ter as melhores notas, mas provavelmente a gente não vai ter devido a várias condições, devido a várias situações que nós somos condicionados. E estrategicamente, nós negros temos que entender essa dinâmica. Entendeu? E fazer o que nós podemos fazer. Nos aquilombando sempre, claro. Entende? Então, assim, eu vejo que existe essa diferença de perfil entre os estudantes de 2008 para 2023, devido a esses fatos históricos, né? Devido a esses fatos históricos ocorridos. Essa é uma impressão minha pessoal, né? O nome do meu pai é Volney da Silva, minha mãe é Vera Regina Silva, né? Silva. Negro é tudo Silva ou Santos, infelizmente, né? Essa é outra história, para outro momento, né? E meu pai, ele é um homem negro, né? Ele é policial aposentado, comissário de polícia civil aposentado. E aí quando a gente pensa em polícia, a gente pensa, porra, polícia. Mas meu pai sempre foi um polícia dos nossos, né? Sempre lutou por isso dentro da polícia, inclusive. Né? Faz parte, inclusive, do grupo de polícia antifascista, né? Junto com o Felipe, que é do movimento negro, e a minha mãe, uma mulher negra, aposentada, trabalhou anos no Senac, né? A empresa do Senac, e sempre também ela fazia parte do movimento negro, né? Enfim, acompanhava meu pai junto com meu pai, e também tem um tio também, por parte de pai, Luiz Alberto da Silva, ele é advogado, ele foi presidente do Grupo Floresta Aurora, né? E é uma família era uma família que morava na São José, né? Praticamente meu pai e a mãe se conheceram na mesma rua, né? Eles são casados hoje há 35 anos, não, mais que quase 40 anos, não sei como é que eles se aguentam, né? Enfim, mas se aguentam. Então, diferentemente, né, infelizmente, né, a gente sabe que famílias negras muitas vezes são descarrilhadas, né, e por conta do racismo, né, não é por conta das famílias negras, a gente sabe. Então, meu pai e a mãe, eles moravam na mesma vila, na São José, ali, né, perto da Tuca, ali, perto do bairro Partenon, e se conheceram ali desde muito novos, né. E aí, primeiro me tiveram, depois tiveram a minha irmã, tem uma irmã mais nova, que ela faz o curso de farmácia na URGS. Já fez, na verdade, está fazendo mestrado agora no curso de farmácia, trabalha na Santa Casa, Yasmine é o nome dela. Então, meu pai e a mãe sempre tiveram essa ideia de estar próximo desses coletivos, né? Desde o movimento negro, sempre nos trouxeram dentro de casa, isso para mim e para minha irmã, sabe? Essa questão do negro, do orgulho de ser uma pessoa negra, de ocupar o espaço, né? E aí também, depois disso, eu fiz parte de um grupo chamado Coral do Secune, o Secune, que é o Centro Ecumênico de Cultura Negra, que era o único coral negro de todo o país, né, que se tem registro, por hora, que era coordenado pela Suzana e pelo Juarez Ribeiro. Então era um coral que cantava músicas negras, né, músicas de diversas... E eu, na minha infância, me criei naquele coral ali, vendo muitas pessoas negras, muitas famílias negras, entende? Então aquilo também foi uma grande referência para mim na minha infância, né, porque a minha mãe cantava no Secune, né, e depois eu comecei a cantar nesse coral também. Então, aquilo foi um grande aprendizado para mim, um grande quilombo, entendeu? Então, essa base foi muito importante para mim, da minha mãe, do meu pai, dentro de casa, né? A gente sabe que, por exemplo, assim, eu estudei num colégio particular da minha primeira até terceira série, né? Minha mãe já me dizia assim, ó, vai acontecer caso de racismo lá. E a minha mãe sempre foi mais faca na bota que meu pai. Mesmo meu pai sendo polícia, meu pai sempre foi muito mais tranquilo. Meu pai sempre foi mais tranquilão, assim. A minha mãe que dizia, ó, primeiro tu bate e depois tu me chama. Minha mãe sempre foi faca na bota. Uma boa filha de Ançã, né? Cabeça de Ançã. E meu pai é a cabeça de Oxalá, né? Então, trazendo também a religião, né? Enfim, enquanto isso influencia na nossa vivência enquanto pessoas negras. Né? E a mãe sempre dizia, primeiro tu bate e depois tu me chama, né? Isso sempre ficou na minha cabeça, sabe? Primeiro bater, primeiro responder e depois chamar, né? Uma criança, né?
Eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? E eu acho que o racismo, inclusive, ele quer sempre que nós nos desestruturemos enquanto famílias, né? Negras, né? Enquanto subjetividades, né? Eu falei aqui anteriormente, aqui na outra oportunidade, sobre isso aí, sobre a questão do Frederick Douglass, né? Que o branco ele trazia como entretenimento para o negro, que conseguia a meta, trazia a bebida alcoólica, e trazia o bebida alcoólica, não estou dizendo que é um bebida alcoólica, não estou sendo, né, vou ser hipócrita, mas eu estou dizendo assim, numa situação no Brasil não, numa situação em que o negro, né, está condicionado à escravidão, a ser servil, né, trazia bebida alcoólica e trazia a mulher negra como entretenimento, sabe? Então, constantemente nós estamos condicionados a isso, né, e a gente tem que estar ligado sempre nisso aí, sabe? Porque isso ainda respinga hoje, né? Respinga hoje na nossa realidade, por mais que, claro, existe mais um sistema escravocrata, mercantilista, mas existe racismo. Quando existe racismo, existe respingo dessas situações, e a gente tem que estar sempre ligado nisso aí, justamente para a gente ter uma estrutura familiar, estruturas familiares, né? De acordo com aquilo que a gente deseja também, né? Com aquilo que a gente acha certo. Acho que é isso, gente. Eu tenho para dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de vocês, sabe? Eu conheço vocês agora, uma semana, e a luta, ela é sempre feita de continuidade. A gente nunca pode pensar assim, as coisas surgiram agora. A luta sempre é feita de continuidade. Daqui a 20 anos, 30 anos, né? Vocês também são líderes, vocês também são linha de frente, né? E a gente sempre tem que pensar que como é que a gente pode quebrar com aquilo. Eu dei uma palestra essa semana, né, no local aí no meu escritório de advocacia lá, e a gente citou Sankofa, né? Sankofa é um pássaro. O Sankofa é um pássaro que a cabeça dele é voltada para trás e ele forma um coração, né? E quando a cabeça dele está voltada para trás, tem uma pedra na boca, né? Mas o que o Sankofa é? Ele pega uma pedra do passado, corrige um erro do passado para o futuro, né? Então ele sempre olha para o passado. O Sankofa, o formato dele é esse, ele sempre olha para o passado para corrigir o futuro. Ele sempre faz isso. Então, como o racismo é um sistema mutável, totalmente mutável, né? Ele se transveste, às vezes ele se muta, né? Ele se muta de maneira a sempre querer nos matar, né? matar nossa subjetividade, não necessariamente matar o nosso corpo físico, né? Então a gente tem que estar sempre olhando para o passado para corrigir o futuro, para melhorar o futuro, para todo mundo, todos nós, todas as pessoas, né? Todas as pessoas negras, enfim. Então é isso, gente. Agradecer vocês aí. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, qualificado, né? Isso faz diferença. Vocês são lideranças também, com certeza, né? Orgulho de ver vocês no curso de Química fazer isso aí. E estamos juntos, né? Vocês podem contar comigo, porque for, enfim, para um outro momento que precisar também. O Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Liderança está extremamente aberto, né? Eu, enquanto uma das pessoas que sou coordenador de ciente lá, mas uma das lideranças, né, me disponho a ajudar você sempre, tá?